Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Depois de um bom tempinho parado aí, né, sem fazer vídeos, né, só voltando aí com o canal. Eu estive bem mal aí nos últimos dias, né, fiquei com febre, etc. E eu também tô esperando um tempinho também para comprar um microfone novo, né, porque eu tava meio difícil do pessoal entender, né, a minha voz, né, porque a qualidade do meu microfone estava muito ruim. E vamos falar aqui da eleições, né? Eleições para sub-21, né? Que está sendo muito mais agitado, obviamente, do que da principal, né? Onde temos aí três candidatos, né? Mas podemos dizer que é só dois, né? Porque realmente só dois pegaram aí a atenção do público, né? Na comunidade brasileira. Que é o Fernando Matos, o Matheus Berrende, né? E como eu tinha dito, né? No fórum da NT Brasil, né? Eu não vou dizer para ninguém para quem eu votei, né? Porque eu não quero que, né, que eu falar, né, que eu votei para fulano X ou Y, né, interfira na eleição, né? Eu quero que a comunidade, né, veja, né, quem, na opinião deles, né, é realmente o candidato aí mais preparado, né? Mas eu vou analisar as respostas que eles me deram das perguntas que eu fiz outro dia, né? É isso eu vou fazer aqui, né? Vamos para o fórum aqui, né, da Inter Brasil, né? Vamos primeiro com o Berrente, né? Eu fiz perguntas para ele, né? Para quem não viu, as perguntas que eu fiz foi, né? O Berrente falou que o ponto forte dele era a antitática, né? Então eu fiz uma pergunta assim, né? Fazer antitática em cima do erro adversário, né? Talvez funcionou no seu clube. Você não acha que na sub-21, né, onde o pessoal tem o costume de analisar muito mais seus adversários, às vezes tem opções de reposição para poder jogar um pouco diferente, você não ficaria fácil de ser lido por alguém, né? E um erro aqui que eu fiz aqui, né, que eu escrevi aqui, eu votar em você significa que eu vou votar em alguém que joga sempre. Só depois que eu fui notar isso aqui. No caso, o que eu queria escrever aqui era o seguinte: eu votar em você significa que eu vou votar em alguém que joga sempre no medo de apresentar um futebol protagonista, né, não no modo, né? Mas tudo bem. E... Desculpa, gente, mas eu tô meio mal. Então, a resposta do Berrende foi que o conceito antitática se aplica na maneira de jogar, também como já conversamos algumas vezes via WhatsApp. Cada um tem sua preferência de jogo. Imagino que a minha você já deva conhecer e a partir dela deve fazer ajustes aos quais espera-se um resultado que neutralize pontos fortes dos adversários. Convido vocês a assistir meus jogos contra o Friburguense, Águias e contra o Campina no segundo turno, né? Só que aí eu agora coloco um adendo aqui, né, gente? Provavelmente esses foram jogos que ele deve ter ganhado ou empatado. Então, eu falo pra vocês, a pessoa da comunidade que tem plus, não analise só esses jogos, analise também os jogos que ele foi derrotado, analise o jogo que ele podia ter ganhado contra o adversário mais fraco e não ganhou. Porque analisar só o jogo que dá certo é muito fácil, gente. Mas tem que analisar tudo que tem, tanto o jogo ruim como o jogo bom, tá? Vamos lá para a segunda pergunta, né? Que ele falou, que eu fiz para ele, né? Que você não acha que é forçar a barra fazer sua campanha falando mal do seu adversário, né? Em vez de falar de você mesmo, né? Porque eu votar no Mato seria uma aposta quando ele foi semifinalista uma vez no passado no Mundial, né? Aquilo foi no passado e muita coisa mudou? Se sim, você pode me dizer ao menos que mudou hoje, né? Aí, né, ele falou, né, que 30 dias atrás o Matos comandava uma equipe subóbito, certo dia amanheceu e decidiu se candidatar a sub-21. Assim, eu não vou ficar muito nesse ponto aqui, entendeu? Porque é um ponto que eu quis falar meio que, ó, meu amigo, só fala de você na eleição, não precisa ficar falando que o adversário é isso, é aquilo, que o adversário não tem jogadores, sub-21, né, e tanto que ele falou, né, convida a acessar o tópico do canal do Udio, né, que é o meu tópico no Fórum Brasil, né, a página 3, onde 30 dias atrás nosso oponente manifestava apoio a mim. Bem, se ele manifestar apoio ou não, né, isso aí é o Matos, né, o Alvarez que tem que falar, né, mas eu acho muito desnecessário, né, gente, ficar falando do outro adversário, né, porque quem realmente se garante de um modo profissional para ser treinador de sub-21 não precisa ficar falando de ninguém, né? Pelo menos é o que eu penso. Aí ele falou, eu perguntei para ele, né, se ele vai trazer algum projeto para a comunidade, se sim, qual, né? Se a respeito do que? Treinamento, aumento da escolinha no país, né?
Aí ele disse que algumas equipes com certo tempo de jogo ainda não conhecem o sistema de treino, o que realmente é verdade. E consequentemente não entende o sistema de juniores, tirando média no time principal acima de 35 anos. Isso não é raro, facilmente encontrado nas séries C e D. Né? Abrir escolinhas também é passo importante e é possível fazer sem comprometer as finanças. Nossa equipe de scout nos auxiliará nesse processo. O foco na Sub-21 é principalmente direcionar os usuários que ainda andam por estradas de terra. Né? Aí, isso aqui foi uma boa resposta, tá? Só que aí que eu penso. Vamos dar um exemplo que o Berrende, né, perca a eleição, entendeu? Vou dar um exemplo, o Fernando ganha. Pelo menos eu vou pensar o seguinte, né? Já que se ele perder a eleição, ele vai ficar praticamente aí 2 temporadas aí, né, sem ser treinador de alguma Sub-21. Por que não, né? Aproveitar e realmente fazer isso, independente de ser treinador ou não, né? Qual que é o problema, né? Eu sei que é um pouco de ego aí, né? Eu quero fazer quando eu for treinador, né? Porque aí o pessoal vai lembrar que eu, né, que mudei, etc, né? Aquele velho ego bobo, né? Mas tudo bem. E, e eu falei, né? Que uma coisa que ele falou que cagaremos na cara de todos que nos desafiarem, né? E eu perguntei o que isso significa, né? Porque, então, por exemplo, achar que esse tipo de jogo é ruim, eu falar isso no fórum, né? Você vai falar um monte de besteira pra mim, em vez de ler e ver se algo ali pode ser bom pra você, né? E ele falou, né, que isso era nosso grito de guerra, que não tem como postular um cargo desse e querer se isolar das críticas, né? Uma boa resposta. E eu fiz uma pergunta também, que como realmente ele sabe do cenário atual da U21, né? Como conhece o time do Brasil, o cenário tático da última Copa, né? Se a gente vai ver, né, eles dando a chance aí para mudança de como jogar um jogador em ordem diferenciada, né? Por exemplo, um ala em ordem atacante ou um volante em ordem def, né? Você sabe que foi feito pelos últimos 2 finalistas no seu último mundial, né? Ou se eles acham que aquilo tudo é besteira e vale mais a pena manter o que todos os treinadores brasileiros usam ali por anos, né? Inclusive eu, quando eu fui treinador, né? Aí ele respondeu quantos usuários tem o atual campeão sub-21 e quantos usuários nós temos, né? O que eles fazem que nós não fazemos, né? E botou um riso, né? Quanto à mudança de ordem dos jogadores, posso dizer que sou melhor nesse tipo de prática no Brasil. Fiz muito nas últimas 2 temporadas e já tenho ideia de quais cenários nos possibilitam fazer esse tipo de estratégia. Não é besteira, gosto muito inclusive. Interessante. Ele disse que já usou um zagueiro central em ordem mídia, que já usou um ala em ordem atacante e defensor, já usou um meia com ordem def, né? Atacante com ordem def também, e que ele não vê problemas. Em alguns casos, talvez seja até a solução. Tá. Agora eu vou fazer um adendo aqui, ó. Aqui ele fez uma resposta falando sobre o Alvarez, né? E o Alvarez foi responder. O Alvarez, né, Fernando Matos, como o pessoal conhece, se ele realmente quer levar isso a sério, né, de modo profissional, como ele tanto falou pra mim, responder o Berrende no tópico dele, ou no. É perca de tempo, tá? É perca de tempo. Não vale a pena ficar respondendo alguém, entendeu? Só se preocupa com você e responder o pessoal que, né, que tá te apoiando, né? Ou que tá fazendo perguntas pra você, né? E não, né, o seu candidato, o seu adversário na eleição, né? Porque, vamos ser sinceros, gente, essa briguinha, essa picuinha aí é uma coisa chata, entendeu? Infantil. Eu sei que tem gente da comunidade, né, que quer alimentar isso aí, né? Porque a vontade da treta é sempre maior, né? Mas isso aí é infantil, gente. E o Fernando Matos ficar caindo nessa aí é pior, entendeu? Eu não tô nem falando se que o Matos é melhor candidato ou não. E sei que tanto para um, tanto para outro. Um ficar respondendo o outro é burrice e infantilidade, né? Mas tudo bem. Vamos agora para a resposta do Fernando Matos. Né? Eu fiz algumas perguntas diferentes, algumas as mesmas, né? Aí eu falei, né, que ele gosta do 4-3-3, né, como eu gosto de chamar, né? E eu falei, né, usar uma linha de 5 defensores por conta do jogador que joga do lado do campo, né, ou por conta de atacante bom, né, seria realmente necessário, né? Foi o que ele não me respondeu e eu vou falar depois disso. Ou só interessa se preocupar em uma defesa horizontal, né? Sem um ala você joga aí com 3 atacantes, mas vamos um exemplo hipotético que os atacantes do Brasil não tenham habilidades razoáveis em passe e armação. O time não ficaria muito limitado a jogar no que eu gosto de chamar de
força bruta, né? Se caso virasse um 5-3-2 para sub-21, ficaria uma formação muito defensiva e sem uma profundidade do meio campo. E esse 4-3-3, né? Vulgo 4-2-1 ala 2, né? Eu odeio o pessoal botar tanto malabarismo para falar uma formação, mas tudo bem. Esse um separado seria basicamente um quê? Um jogador próximo a esse ala, né? Um ala invertido do outro lado. Aí falou, como eu falei, se eu ganhar, vou montar a tática de acordo com os jogadores, correto? De acordo com o adversário. Hipoteticamente, podemos usar praticamente tudo se eu achar que a tática encaixa no nosso perfil de jogadores no adversário, né? Aí explicou que o 4-2-1 ala 2 dele, né? O 1 é um meio ofensivo que pode jogar de acordo com o adversário. Por dentro, por exemplo, ou até mesmo do lado do ala, né? Que é mais raro. Mas normalmente uso ele do lado oposto do ala para ter opção de criação em ambos os lados. Porém, o 4-2-1 ala também só deverá ser utilizado se eu tiver jogadores com as funções de ala e meio ofensivo. Tá, mas ele esqueceu de responder sobre a minha a linha de 5 defensores, né? Que eu perguntei, só se interessa se preocupar em uma defesa horizontal, né? Por que eu fiz essa pergunta, né? Primeiro porque ele falou, né? Que dependendo do adversário, né? Se o adversário tivesse um ala, um defensor, ele poderia pensar em defender com 5, né? Olha, eu sou... Muita gente me conhece, né? Que eu sou um dos maiores haters, né, de defesa de linha de 5, né? Eu acho que dá para se defender bem com uma linha de 4 na sub-21, né? Eu não vou falar em NT, mas eu vou falar de sub-21. Dá para se defender sim na sub-21 com uma linha de 4. Dá para defender até com uma linha de 3, por que pareça, né? Dependendo do adversário. Linha de 5... porque eu disse que o pessoal se interessa tanto em se preocupar com uma defesa horizontal? Porque essa é a diferença da linha de 5. Você aumenta, né, horizontalmente a linha de defesa, né? Mas defesa não se cabe só a defender horizontalmente, né? Esse que é o problema, que as pessoas não notam, né? Então sempre fica aquele senso comum que se quiser defender bem, defende com uma linha de 5, né? Eu acho meio idiotice, né? Eu acho que por conta disso, taticamente no soccer, não se teve uma evolução tão grande assim, porque virou um senso comum. Eu quero me defender, bota uma linha de 5, entendeu? Mas é porque na NT os jogadores são muito bons. Mas na Sub-21 os jogadores são tão bons a ponto de você só colocar uma linha de 5. Dos campeões da Sub-21 nos últimos aí, as últimas 5 Copas do Mundo aí, quantos realmente jogaram com uma linha de 5? Essa é uma boa pergunta, entendeu? Mas vamos lá, né? Aí eu fiz uma pergunta também, né? Se ele vai trazer algum projeto para a comunidade. Aí ele disse que não tem nenhum projeto específico, porém que ele tem algumas ideias que são colocadas em enquete. Um exemplo é deixar de jogar a Copa América para jogar amistosos sub-19 contra equipes europeias nessas datas. Você claramente sabe o motivo, mas vou trazer e explicar essa ideia para a comunidade. Eu pensei em criar um grupo no WhatsApp apenas para treinamento de jogadores brasileiros, mas depende da comunidade que querer participar. Nesse grupo a gente postaria jogadores à venda, atualização de treinamento, seria um grupo para NT e Sub-21, então qualquer usuário poderia participar. Mas o assunto seria somente a nossa seleção. Eu acredito que com a mudança no treinamento poderíamos aumentar muito o número de jogadores treinados no Brasil, né? Ok, deixar de jogar a Copa América. Eu não sou contra a Copa América, né? Mas eu sou contra uma coisa na Copa América, que é ter equipes europeias, né? Então não é Copa América, né? É Copa América com... E nessa última Copa América a gente já notou que a Argentina, Uruguai não estão participando, que são as outras duas seleções sul-americanas tão fortes quanto o Brasil. Então faria muito sentido o Brasil não participar da Copa América, porque a própria Argentina e o Uruguai não estão mais participando dessa competição, né? Viram como perca de tempo isso e preferiram fazer outras coisas, né? Então, né, seria interessante, né? O Brasil aí querer focar, né, em amistosos sub-19 contra as seleções europeias, seria interessante, sim, né? Fazer uma DAT Cup da vida, né? Para quem não sabe o que é DAT Cup, é 3 jogos sub-20, 3 jogos sub-19, né? Que é feito entre a Alemanha, Áustria, Suíça e Lituânia, né? Eles fazem esse sistema aí já faz um bom tempo, né? Antigamente teve também a V4 Cup, que era com Polônia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca, né?
infelizmente foi abandonada, mas também era um projeto semelhante, né, que era feito para jogar com jogadores aí sub-19, né. É interessante. Foi uma boa resposta, né. E eu perguntei também a mesma coisa, né, o que ele sabe no cenário da 21, etc. Aí ele disse que o cenário sub-21 muda a cada temporada, que existe uma dança das cadeiras de treinadores, a geração de jogadores muda completamente. Quem entra para a temporada sub-21 com uma ideia formada do cenário já começa atrasado. É preciso observar algumas coisas durante... Aliás, ele botou cenário com S. É preciso observar algumas coisas durante a temporada, mas principalmente focado no nosso time. Quantas ordens trocadas, volante com ordem def, é coisa que eu já usava em 2010 quando comecei a jogar. Qualquer meio defensivo com desarme alto e armação baixa vai jogar melhor em ordem def. O ala com ordem atacante é algo que já usei e vi essa temporada do Naldo usar. Vi o Demolidores usar um atacante de ala também. É muito específico na U21, mas ao meu ver tem que ter agilidade, técnica, passe e finalização para usar na ala. Se tivermos algum jogador com essas características, pode ser testado. Mas acho que ele seria mais útil como um atacante lateral, né? Atacante lateral, quando ele quer dizer, é aquele atacante que joga no... que a gente chama em inglês de half space, tá? E eu perguntei que após o Montenegro ser campeão com ele, que nem era perto dos 10 melhores, para você isso significou uma grande sorte do mesmo ou ele teve competência também, né? Aí ele disse com toda certeza ele teve competência, porém muita sorte também, além de com fontes teoricamente favoráveis, em alguns jogos chutando pouco. Qualquer treinador com uma equipe de nível de Montenegro precisa de sorte para chegar nas finais, porém sem competência não existe sorte que dê jeito, né? Realmente, é verdade. Bem, o que eu penso dessas respostas, né? Tanto de um lado como do outro. Foram respostas interessantes, né? Apesar que o Matos não me respondeu sobre a linha de 5, né? Porque o que eu falei, né? É só interessante se preocupar em uma defesa horizontal, né? Ele não me respondeu sobre isso. Eu já expliquei no vídeo, né, o motivo de eu falar nisso, né, que eu acho que existe um senso comum, né, que acaba fazendo o pessoal meio se cegar e não buscar, né, ver uma solução, né, e a solução automática, bota uma linha de 5, né, pronto, bota uma linha de 5 e resolve, entendeu? E aí destrói a equipe ofensivamente, né, porque a equipe fica às vezes sem profundidade ou fica sem amplitude, né, pelos lados do campo, né. Que é uma coisa que sempre acontece em formações com 5 defensores, né? Principalmente porque quando se joga com 5 defensores ou se joga no 5-3-2, né? Porque ninguém vai jogar... Pouca gente joga com um atacante só, né? Acho que da Sub-21 que joga com 5 defensores e um atacante é o Poi da Holanda, né? Que joga no 5-4-1, né? Porque aí consegue botar um jogador de ala, né? Para criar uma amplitude na equipe, né? Na largura. Mas, e ainda mantém uma defesa, né, com 5 jogadores atrás, né? Mas, né, voltando aqui ao assunto, né? Foram respostas interessantes, né? Apesar que eu já falei, né? Eu acho uma briga boba, né? Que foram feitos pelos dois, né? Um falando mal e outro indo responder, né? Que é pior, né? Eu não responderia, né? Se eu fosse o Fernando Matos, né? Mas tudo bem. E aí que é foda, gente, né? Por conta dessa briga boba, né? Bom, o que poderia acontecer de positivo, né? Os dois poderiam se unir, né? Independente de quem ganhar. E realmente fazer, né? As ideias que eles tanto desejam, né? Mas não vai acontecer isso, né? Não vai acontecer isso porque é aquela briga boba, né? Aquele velho ego, né? Isso é uma verdade, tá? Não adianta falar que não. Você é aquele ego bobo que um quer fazer e quer ser lembrado que fez aquilo, né, do que o outro, etc. Eu fui o salvador da pátria, né, eu que resolvi, né, que é meio bobo, né, gente, mas tudo bem. Sobre os dois treinadores, realmente, o Fernando tem mais experiência, o Berrendi não tem tanta experiência assim, né, só treinou a Argélia, né, e vamos ser sinceros, né, gente, quem é a Argélia, né, mas tudo bem. Por conta disso, você falou que quem vai votar? Não. Ao mesmo tempo que é importante você ver o currículo do treinador, mas é importante você também ver as ideias do treinador no que ele conversa, né? Então, por isso que eu analiso os dois candidatos pelo que me falam para mim, né? E não pelo que aconteceu também no passado, né, gente? Porque
vamos dar um exemplo aqui, né? Se passado fosse, se a divisão que o usuário está, né, fosse tão crucial para ser decidido uma eleição, né? Eu estaria fudido quando eu fui para a Polônia, né? Porque o meu adversário na época estava na primeira divisão polonesa, né? Que foi o adversário que brigou comigo na eleição, né? E eu nunca fui um usuário que ficou em grandes divisões, né? No soccer, né? Porque eu sempre fiquei no sub-21. Então, né, é importante sim você ter uma análise, né, do candidato, né? Não por conta dele estar ou não numa divisão alta, né? Até porque o usuário que está na divisão alta, o futebol que é apresentado numa Série A é diferente do futebol apresentado numa Sub-21, gente, tá? Então a gente tem que analisar de um modo diferente. A gente tem que analisar, por exemplo, entendeu? O conhecimento que ele tem sobre a Sub-21 e como que e jogos, né, que ele pode apresentar que ele jogou em equipes, né, com nível semelhante à Sub-21, né? No caso do Matos, a gente pode analisar os jogos dele na Copa Rio, né, que é o evento que ele criou. O Berrend, né, deve ter alguns jogos aí no passado, né, com elencos aí bem mais fracos, né, e aí a gente pode ter uma ideia, né, de como realmente era o, o elenco dele aí, né, Opa, desculpe, voltei aqui, deu um errinho aqui. Bem, como eu estava dizendo, né? E a gente pode analisar o Berrend realmente, né? Por jogos que ele fez, né, com um elenco aí semelhante, né? Porque é, no fim, né? No fim, o treinador que for eleito eu vou apoiar, né? Eu quero ver o bem do Brasil. Só que eu espero que essa picuinha, né? Que né, de um falar mal do outro e o outro ir responder, que acabe, né? Que seja só visto aí quem está mais preparado ou não para sub-21, né? E não quem tem aí quem tem a maior boca, né? Para falar de alguém, né? Que para mim é besteira, né? Dependendo de quem você vote, né? Vote olhando tudo que ele responder, né? Faça também perguntas para o candidato, né? Não vá também na cegueira e falar, vou votar em você. Não, não. Veja também, né, gente? Faça pergunta, né? É sempre bom perguntar. Por exemplo, o Edesteio ele fez pergunta para ambos, né? Se eu não me engano aqui, ó, na página 1. Né? Faça igual o Edesteio, né? Vai e pergunta, né? Aqui, o Edesteio perguntou, né, se ele teve alguma preferência tática, né? Depende dos jogadores que tem à disposição, né? E até o Goiabeira fez aqui, né, uma pergunta se o senhor planeja ter um sucesso meteórico na seleção sub-21, né? Uma coisa também que ele falou aqui, o Fernando Matos: ao vencer o primeiro passo tem uma defesa segura que dê poucas oportunidades aos adversários, né? Não gosto de time que joga e deixa jogar. A ideia é jogar e não deixar o adversário jogar, né? Interessante. Isso é uma coisa interessante que ter falo isso, né? Você vai conseguir fazer isso ou não, outros 500, mas é uma boa ideia, né? É uma boa ideia. Então, né? Vamos ver como que vai ser aí, né? Logo, logo acabam as eleições, né? Aí a gente vê, né? Quem realmente está preparado aí ou não, né? Quem vai prometer aí o que falou durante as perguntas aí ou não, né? Bem, gente, isso é tudo por hoje, né? Um videozinho aí de 23 minutos, né? Durante a semana eu vou tentar fazer mais vídeos, né? Voltar aí à atividade normal do canal, né? Enquanto eu vou me recuperando, né, da febre que eu tive nos últimos dias aí, né? Para quem está me perguntando o que eu estou fazendo, né? Eu me candidatei à seleção sub-21 da França, né? Eu me candidatei à sub-21 da França, né? Vou mostrar aqui. E sou a única pessoa no momento que está na eleição, né? E já recebi 12 votos, né? Então, o Woody deve voltar aí, né? Mas não deve voltar aí em terras brasileiras, né? Ou voltar aí por terras francesas, né? Talvez aí eu seja assim um rival do Brasil, né? Mas que ganhe o melhor, né, gente? Bem, isso é tudo por hoje, né? Espero que você esteja bem aí, né? Qualquer dúvidas aí podem fazer
no fórum, né, do canal do Woody, né, ou até na minha página do YouTube, né. E isso é tudo por hoje, gente. Até mais.